Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou contar 2 relatos sobrenaturais reais de pessoas que tiveram contato com pessoas do além, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. Eu morri. Era o ano de 2003. Eu e meu marido Gustavo morávamos em São Paulo, sendo que ele trabalhava com sistemas de informática, e eu com recursos humanos em uma grande empresa multinacional. Nós havíamos nos casado fazia 5 anos, e não tínhamos filhos por opção nossa. Sempre viajávamos nos feriados e nas férias, e tínhamos uma vida gostosa e confortável. Nossa renda nos permitia fazer certas extravagâncias, como sempre trocar de carro, ter uma boa casa e fazer ótimas viagens. Meu marido gostava muito de aventuras radicais, e de motociclismo, por isso ele tinha seu carro e uma moto Honda 900 cilindradas, que ele adorava. Às vezes nós viajávamos de moto para algum lugar no interior só para, como dizia ele, curtir a estrada. Devido a exigências da minha empresa, em alguns fins de semana eu tinha que trabalhar para resolver alguns problemas pendentes que sobraram da semana. Quando isso acontecia, o Gustavo, para não ficar em casa sem fazer nada, pegava a moto e ia para alguma cidadezinha no interior, voltando só à noite. Eu ficava preocupada, mas já havia me acostumado com o seu gosto. Podia fazer o quê, a não ser aceitar o seu passatempo. Eu e Gustavo tínhamos um costume e uma tradição um como o outro. Sempre durante o dia nós nos falávamos muito pelo celular, um perguntando ao outro como estavam as coisas e comentando e perguntando onde estávamos naquele momento. Quando eu chegava ao trabalho, ligava para Gustavo para dizer que havia acabado de chegar, e ele a mesma coisa quando ia em algum lugar diferente ou em alguma de suas viagens. Não ficávamos sem nos falar. Tudo corria normalmente, até que um certo dia fui convocada para trabalhar no final de semana próximo. Sabendo disso, Gustavo já programou que iria de moto para a Serra Negra, porque a estrada para lá era muito bonita e gostosa para viajar de moto. Chegando sábado, Gustavo acordou antes de mim, preparou o café e a mesa, aliás bem caprichado, se despediu e saiu com sua moto para a viagem. Em seguida eu peguei meu carro e fui para o trabalho, começando um expediente que seria diferente de todos que eu já tive. Eu não sabia o que me esperava no decorrer daquele dia, e que os acontecimentos mudariam toda a minha vida e a forma como pensar, tanto sobre nossa existência, como também sobre os mistérios do nosso mundo. O tempo passou e estava estranhando que o Gustavo não havia me ligado dizendo onde estava, pois ele sempre fazia isso. Mas pensei que talvez onde ele estivesse não houvesse sinal de celular ou algo assim. Continuei a fazer minhas atividades na empresa, quando às 11h30 da manhã tocou meu celular. Olhei e apareceu o nome Gustavo no celular. Pensei até que enfim. Atendi o celular, e ouvi uma voz com um som meio abafado e com um pequeno chiado dizer: "E Marli, meu amor, eu morri." Então eu disse: "É você, Gustavo? Que brincadeira idiota." E então a voz respondeu: "Desculpe, Marli, não foi minha culpa, foi o caminhão. Um dia nos veremos. Sempre te amarei." E a ligação caiu. Eu não sabia como reagir. Gelei, tremia, comecei a chorar e quase desmaiei. Minha amiga Sabrina, que estava comigo, perguntou o que aconteceu, e eu contei meio gaguejando. Ela então disse que deveria ser uma brincadeira de mau gosto de alguém. Então eu disse que era o número do celular do Gustavo. Depois daquilo eu só pensava em saber onde estava Gustavo, o que teria sido aquilo e como ele estava, se estava tudo bem com ele. Então liguei de volta no seu celular, e nada. Caixa postal. O pânico aumentava cada vez mais em mim. Mas onde procurá-lo? O único número que eu tinha de contato era o dele, mas não funcionava. O que fazer? Liguei para meus pais que moravam no interior,
e minha mãe me disse para ficar calma e se não tivesse notícias de Gustavo logo mais, que ela e meu pai viriam para São Paulo para ficar comigo. O tempo passava e nada. Quando chegou às 13h45, meu celular tocou novamente, com um número com DDD. Pensei que poderia ser o Gustavo. Para minha surpresa, do outro lado da linha quem falava se dizia ser da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. O policial se identificou perguntando se eu era parente de uma pessoa chamada Gustavo Nogueira de Melo. Eu, tremendo como uma vara verde, gelada como um freezer, disse que era esposa dele. Então ele disse: "Desculpe, senhora, em me informar que o seu marido sofreu um acidente na rodovia SP-360 e está no hospital de Campinas. Solicitamos que a senhora venha para cá o mais rápido possível." Eu desabei naquele momento. Não sabia o que fazer. Não tinha condições de nada. Nessa hora, como é ótimo ter amigos. Vendo a situação, Sabrina, minha amiga, conseguiu um carro da empresa, e juntamente com mais um amigo, o Raul, fomos para Campinas. Estava louca para saber sobre Gustavo. Será que o acidente foi grave? Como estaria ele? Chegando em Campinas, foi fácil encontrar o hospital. Adentrando no hospital, fomos recepcionados por um capitão da polícia rodoviária e por um médico muito atencioso. Então perguntei sobre o meu marido. "Como está Gustavo?" perguntei eu. Então, para minha completa tristeza, desconsolo e espanto, o médico me disse que Gustavo, meu amado marido, havia chegado em óbito no hospital, e que não puderam fazer nada. Nesse momento desmaiei. Apaguei. Acordei algum tempo depois em uma maca com Sabrina e Raul ao meu lado. Após me recuperar um pouco, quis saber o que houve. Então o policial me contou que o meu marido Gustavo estava com sua moto na rodovia SP-360, quando em uma curva colidiu violentamente com um caminhão que estava ultrapassando um outro na pista contrária. Perguntei a que horas foi que aconteceu o acidente, e o policial disse, e mais ou menos às 11h30 da manhã. Então pensei, e mais como? Então quem me ligou? Quem estava com o celular do Gustavo? Eram tantas perguntas e dúvidas. Mas eu estava completamente fora de mim. Parecia um filme tudo aquilo. Passado algum tempo, meus pais chegaram e foram fazer os preparativos para traslado do corpo e o que mais seria necessário. 2 dias depois foi o sepultamento do meu querido Gustavo. Passados alguns dias, Sabrina, minha amiga, foi à minha casa fazer uma visita e entregar algo. Ela me disse que era algo desagradável, mas que era para mim. Em uma caixa estavam os últimos pertences de Gustavo quando chegou no hospital. Havia seu relógio, sua carteira, umas correntes que ele usava sempre, e o seu celular. Me lembrei da ligação que havia recebido, e fui conferir no celular do Gustavo para ver se foi dali que havia sido feita. Só que, para meu espanto, o seu celular estava todo quebrado. Completamente danificado. Inclusive o chip estava quebrado. Então seria impossível alguém ter usado aquele celular para ter feito a ligação para mim. Então o que foi aquilo? Fiquei perplexa com aquilo. Aquela voz do Gustavo, um tanto abafada, e o chiado. O tempo passou. Eu nunca mais fui a mesma. Me mudei e hoje eu moro em Los Angeles, Estados Unidos, onde trabalho em uma empresa de telecomunicações. Tenho comigo aquela voz na ligação dizendo, e Marli, meu amor, eu morri, e desculpe Marli, não foi minha culpa, foi o caminhão. Um dia nos veremos. Sempre te amarei. Era a voz do meu querido Gustavo, eu tenho certeza. Para mim, ele, como sempre fazia, me ligou avisando o que havia acontecido com ele, e ao mesmo tempo fazendo uma promessa e um juramento, e um dia nos veremos. Sempre te amarei. Sei que minha vida mudou, mas tenho Gustavo no meu coração, e nunca me esquecerei desse acontecimento que transformou minha vida, e fico apenas esperando o dia em nos encontraremos novamente.
Gustavo, te amo e sempre te amarei. 2. Mensagem do além pela internet. Bem, nunca acreditei em fenômenos parapsicológicos, mas após algo muito estranho ter acontecido comigo, comecei a procurar por informações a respeito do assunto. Há exatamente 2 anos atrás eu estava na frente do computador vendo uma novela antiga, através de um site muito conhecido por divulgar clipes musicais dentre outros. A novela que eu estava vendo era O Clone. Eu o utilizava para ouvir o som um fone de ouvido novo que eu tinha comprado há pouco tempo. Estava eu distraída vendo o vídeo, quando de repente comecei a ouvir gemidos que cada vez ficavam mais fortes. Eram gemidos, correntes sendo arrastadas e barulho de carros passando. Eu abaixei o volume, mas não adiantou. Somente as vozes dos artistas ficavam baixas e o estranho ruído continuava. Assustada, eu retirei o fone do ouvido e tudo estava no mais profundo silêncio. Então eu coloquei de volta o fone no ouvido e a voz e o ruído ficaram cada vez mais intensos, até que eu saí do site e fechei o MSN, mas mesmo assim a voz não foi embora, continuava. Eu comecei a ficar assustada, até que chamei minha mãe e meu filho para ver se eles ouviam a mesma coisa que eu, e para meu espanto, minha mãe ouviu da voz um pedido de socorro e muito choro e gemidos. Ela me deu o fone novamente e eu ouvi a bendita voz chorando e pedindo socorro. Minha mãe rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria enquanto eu estava ouvindo, e após o fim da oração, a voz sumiu e com ela todos os ruídos também. Aquele acontecido me deixou muito assustada, e eu voltei a abrir o MSN e nada mais aconteceu. O mais estranho é que minha mãe andava pensando muito em uma amiga que há tempos não via, e tinha vontade de ligar para ela perguntando como ela estava. Então minha mãe fez isso e ligou, e quem atendeu o telefone foi a filha da amiga da minha mãe, que após um silêncio disse para minha mãe: Dona Rita, eu estava procurando o número do telefone da senhora, mas não o encontrei. É que minha mãe faleceu dia 2 de novembro, vítima de uma hepatite crônica. Logo então minha mãe deduziu tristemente que o pedido de socorro era de sua amiga falecida. Os motivos do pedido de socorro podem ser supostamente pelo fato dela na juventude ter sido uma pessoa muito vingativa, e que segundo algumas pessoas da vizinhança, diziam que ela foi capaz de incendiar uma pessoa viva na cama de um motel, e talvez tenha se arrependido dos seus atos tarde demais. Não vou me esquecer nunca desse estranho contato através do meu computador. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é internet. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!